Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de muita alegria estar podendo compartilhar mais uma palavra aí com os irmãos. E eu tenho certeza que essa palavra vai ser muito abençoada e o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o 15 e o 16. Diz assim a palavra do Senhor. Presta bastante atenção, que o Senhor me revelou uma palavra muito abençoada. Eu creio que vai ser muito proveitosa para as nossas vidas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, essa é uma palavra que todos nós conhecemos. Todos nós já ouvimos falar dela. Só que o Senhor me deu um entendimento bem interessante sobre essa palavra, e é esse entendimento que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. No verso 15, a palavra diz o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O que foi isso? Isso foi uma direção de Jesus para os seus discípulos. Então Jesus deu uma direção aos discípulos dele para que eles fossem, dizendo que eles tinham que ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E quem são os discípulos de Jesus trazendo para a nossa atualidade? Os discípulos de Jesus sou eu e você. Então o Senhor está nos falando nessa noite que nós temos perante o Senhor a direção que nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E logo depois, no verso 16, a palavra diz o seguinte, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, qual que é a direção da palavra dessa noite? Qual que é a mensagem que nós iremos pregar aqui nessa noite? A mensagem, irmão, nada mais é do que o evangelho. A palavra dessa noite, a direção de Deus para nossas vidas nessa noite é sobre o evangelho. E se nós estamos falando de evangelho, seria legal se a gente conseguisse, entender o que é o evangelho. Irmão, o que é o evangelho? O evangelho nada mais é do que a palavra de Deus. E qual é o evangelho genuíno? Qual que é o evangelho verdadeiro? Amado, o evangelho genuíno e o evangelho verdadeiro não é o evangelho que é pregado hoje na nossa atualidade, nessas igrejas que na verdade não são igrejas, mas são um grande templo sobre coach espiritual. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro e genuíno da palavra de Deus não é o que os grandes pregadores da nossa atualidade têm pregado para milhares e milhões de pessoas. Eu vou falar para vocês nessa noite qual que é o evangelho genuíno e o evangelho verdadeiro. O evangelho genuíno e verdadeiro é o evangelho que se encontra em Mateus, no capítulo 24, no verso 14, onde Jesus diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então nós entendemos que a mensagem dessa noite é sobre o evangelho, e agora o Senhor vai querer fazer uma distinção sobre as nossas vidas para a gente entender o que é evangelho verdadeiro, bíblico, e o que é evangelho coach, que milhões e milhares de homens que se falam, que se dizem, que se autonomeiam pastor, têm pregado por aí. O evangelho que Jesus deu como direção para os discípulos, para que eles fossem por todo o mundo e pregassem esse evangelho a toda criatura, é um evangelho chamado de evangelho do reino. Em Mateus 24:14, Jesus diz assim, vou repetir para vocês: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Irmão, o que é o evangelho do reino? Evangelho do reino é o evangelho que fala sobre o reino de Deus. Tem uma grande diferença entre o evangelho do reino, onde Jesus
onde João Batista pregava na palavra, e o evangelho coach, que é pregado nas grandes igrejas no dia atual. Quer ver um exemplo do evangelho de coach? O evangelho de coach, ele não te fala de salvação, ele não te fala de inferno, ele não te fala sobre santificação, ele não te fala sobre retidão, ele não te fala sobre renúncia. E o que ele te fala? Ele te fala sobre bênção, ele te fala sobre vitória, ele te fala sobre mundo empresarial, ele te fala sobre mundo corporativo. É um coach sensacional. Só que isso não salva. Só que isso não é direção de Jesus de evangelho. Direção de Jesus de evangelho é um evangelho do reino. Mas Douglas, o que é o evangelho do reino? Como que deve ser pregado o evangelho do reino? Você já me falou como que é o evangelho coach, o que eles falam, o que eles pregam. Agora, qual que é a base do evangelho que eu tenho que absorver para minha vida? E não somente absorver para minha vida, mas que eu também tenho que pregar segundo a direção de Deus para toda a criatura. Eu vou dar aqui 2 versículos para vocês que vai demonstrar o que é e como que deve ser pregado e sobre o que é que deve ser falado sobre o evangelho do reino, qual Jesus nos deu a direção para viver e para pregar. Irmão, sobre o que fala o evangelho do reino? O evangelho do reino, ele fala sobre arrependimento. Evangelho. O evangelho que Jesus nos disse para viver e para pregar, ele não é o evangelho coach, ele não é para vida empresarial, ele não é para vida corporativa, ele não é para bens e ele não é para finanças, muito menos para saúde ou para qualquer coisa que fala a respeito das nossas vidas físicas, materiais e temporais. Evangelho do reino ao qual Jesus pregou foi o evangelho do arrependimento. Pensa comigo. Em Mateus, capítulo 3, verso 2, João Batista pregava o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o evangelho que João Batista pregava não era evangelho de bênção, não era evangelho de vitória, não era evangelho que te auxilia na sua vida terrena e temporal. Muito pelo contrário. O evangelho ao qual João Batista pregava era baseado, consolidado na seguinte frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí você pode estar pensando, tudo bem, mas João Batista, ele era desatualizado. Atualizados somos nós hoje, irmão. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque o evangelho de ontem é o mesmo de hoje e vai ser o mesmo de eternamente. A palavra de Deus não muda. Desatualizados somos nós e jamais a palavra do Senhor. Então eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, porque hoje os pregadores estão pregando uma mensagem que é completamente contrária e diferente ao evangelho do reino, ao qual era pregado pelos homens que vieram antes de Jesus, por Jesus e pelos homens bíblicos que vieram após Jesus. Então você não vem querer falar para mim, os pregadores de hoje não podem vir querer falar para mim que o evangelho lá de trás é um evangelho velho e que nós temos que começar a maquiar e acrescentar coisas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que se for algo acrescentado, se for acrescentado ou alterado um tio da lei, que seja anátema, que seja maldição. Então perceba, eles transformaram o evangelho, eles transformaram a palavra, e a própria palavra a qual eles transformaram disse que se houvesse alguma transformação da palavra, que essa transformação e esse evangelho que é pregado, que seja amaldiçoado. Ou seja, o que tem sido pregado hoje em dia, na nossa atualidade, é maldição às pessoas. E por que a palavra de Deus fala que se fosse acrescentado ou alterado um tio da lei que fosse anátema, que fosse amaldiçoado? Porque um evangelho que não cumpre o propósito sobre reino de Deus é um evangelho que não vem para abençoar a tua vida, mas sim para amaldiçoar os teus caminhos. E por quê? Porque ele transforma, ele altera
a tua forma de pensar. E ele começa a construir dentro da tua mente um entendimento completamente contrário ao que Deus nos revelou pela palavra. Então você acaba vivendo uma vida completamente distorcida daquilo que a Bíblia molda como vida. E você acaba construindo na sua mente um Deus conforme as tuas vontades, prazeres e concupiscências, e não um Deus bíblico ao qual Jesus pregou e nos ensinou para pregar. Vamos avançar mais um pouquinho? Então, João Batista em Mateus 3:2 pregava a seguinte palavra: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus em Mateus 24 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E em Mateus 3:2, qual evangelho do reino é esse? João Batista está pregando assim, ó: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o evangelho genuíno e verdadeiro é o evangelho baseado no arrependimento. A gente avança mais um pouquinho na palavra e sai do Mateus 3 e entra em Mateus 4. Onde Mateus 4 não é mais João Batista que está pregando, mas Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador. E qual que é a mensagem que Jesus está pregando? Qual que é o evangelho que Jesus está pregando em Mateus 4:17? É o mesmo evangelho do reino pregado por João Batista. Jesus Cristo em Mateus 4:17 prega a mesma palavra que João pregou, que foi o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então tá Jesus Cristo pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Tá João Batista pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E qual é a palavra que nós temos ouvido e que tem sido pregado para nós no dia de hoje? Não é a palavra de arrependei-vos porque é chegado do reino dos céus. Muito pelo contrário. É uma palavra onde por trás dela, ela te direciona e me direciona a viver uma vida segundo a minha vontade, segundo o meu prazer, segundo a minha concupiscência, segundo a minha própria autoridade. E não é isso o que a palavra de Deus nos dá direção sobre evangelho do reino. Então, para a gente fechar aqui e caminhar um pouquinho sobre o que fala o evangelho do reino, o evangelho do reino fala sobre arrependimento. Então o evangelho que Jesus mandou para que fosse pregado em todo o mundo, para toda a criatura, é o evangelho do arrependimento. Não é evangelho de casa, de carro, de apartamento, de casamento, de vitória, de bênção, de emprego, de porta aberta. Não! O evangelho que Jesus disse que tinha que ser pregado para todo mundo é o evangelho do reino, que fala sobre arrependimento. Então, se o vídeo de pregação que você está assistindo no YouTube, ele não te leva ao arrependimento, para de ver. Se a mensagem cristã que você troca no WhatsApp, ela não fala sobre arrependimento, para de trocar e para de mandar mensagem. Por quê? Porque a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus do reino, fala sobre arrependimento. Então nós temos que ser maduro espiritualmente para entender o que é palavra de Deus e o que é fábula. Hoje o povo está sendo alimentado por fábula. E fábula, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, fábula não vai te salvar. Fábula vai te levar para o inferno. Eu não estou aqui para te enganar. Eu não estou aqui para me enganar, porque essa palavra, antes de ser pregada para você, ela é pregada por irmão Douglas, certo? Então, se Jesus Cristo está ministrando no meu coração que evangelho do reino é o evangelho que prega e que fala ao homem sobre arrependimento, é esse evangelho que eu tenho que viver e é esse evangelho que eu tenho que pregar. O que é mais fácil? Eu chegar aqui e pregar uma palavra de bênção, de vitória, que você vai ser abençoado, que o Senhor vai derramar chuva de bênçãos na sua vida, que você vai ser mais que vencedor, e que isso não é mentira, é verdade, mas contudo, isso só é verdade na vida daqueles que têm uma vida diária de arrependimento perante o Senhor.
É mais fácil eu pregar uma palavra de bênção, de vitória, ou eu pegar uma palavra aqui incisiva para você, falando que o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de arrependimento? É muito mais fácil eu pregar uma palavra, irmão, que vai te enganar. Só que eu não tô aqui para te enganar e nem para me enganar, porque eu sei que um dia eu e você estaremos diante do tribunal de Deus. E diante do tribunal de Deus não vai ter bênção. Diante do tribunal de Deus não vai ter chave de carro. Ou alamanare calamite. Diante do tribunal de Deus não vai ter chave de carro. Diante do tribunal de Deus não vai ter chave de casa. Diante do tribunal de Deus é o teu arrependimento que vai contar na hora da tua absolvição ou na hora da tua condenação. E vamos avançar um pouquinho mais aqui na palavra do Senhor, que eu já até me perdi aqui pela presença do Espírito Santo. Vamos mais um pouquinho para frente. E o que é, irmão, arrependimento? O que é arrependimento? Estou falando para você aqui que o arrependimento que o evangelho de Cristo é o evangelho do arrependimento, que é baseado no evangelho do arrependimento. E o que é arrependimento? Irmão, arrependimento não é choro. Arrependimento é decidir mudar. Porque você não pode falar que você se arrependeu quando por conta dos seus pecados você sente uma dorzinha no seu coração. Você fala, puxa, eu acho que eu cometi algo que desagradou a Deus. Aí você vai, dobra o seu joelhinho, você pede perdão, você chora, entendeu? Só que no dia seguinte, na hora seguinte, na semana seguinte, você comete o mesmo pecado da mesma forma. Eu não tô falando isso somente pra você, isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. A gente dobra o joelho, a gente pede perdão, a gente chora, entendeu? A gente se arrepende, entre aspas, e depois a gente volta pra mesma prática, pra mesma ação, pro mesmo ato que desagrada a Deus e que nos levou ao pecado. E o Senhor está ministrando aqui agora no meu coração que arrependimento não é choro, arrependimento não é rasgar veste, arrependimento é decidir mudar. O verdadeiro arrependimento, ele vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então o arrependimento, o verdadeiro arrependimento tal que Jesus Cristo nos direciona para pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino fala sobre arrependimento. Esse arrependimento é aquele arrependimento no qual você se convence, é convencido do pecado pelo Espírito Santo. E esse arrependimento leva você a mudar de vida com a ajuda de Jesus. Então o arrependimento, que deve ser a base do evangelho da minha vida e da tua vida, do evangelho no qual nós pregamos, aleluia, é um evangelho de arrependimento, onde pela convicção através do Espírito Santo do pecado, eu decido mudar de vida através da ajuda de Jesus. E por que nós estamos falando tanto de arrependimento? Por que a gente está falando tanto sobre o que é o arrependimento? Que o evangelho que nós temos que viver e pregar é o evangelho de arrependimento. E que a gente entendeu que arrependimento é quando eu estou convencido do pecado pelo Espírito Santo e decido mudar de vida. E não somente quando escorre uma lagriminha do meu olho, eu dobro o joelho e peço perdão, não. Dobrar o joelhinho e pedir perdão não é arrependimento, é só o início dele. Quando você dobra o seu joelho, chora, se rasga e pede perdão, você não está com o arrependimento concretizado em tua vida. O arrependimento só iniciou. Porque o arrependimento não é quando você chora, o arrependimento é quando você muda. O choro é o início do arrependimento. Porque após o choro e a oração de conserto tem que vir a mudança de vida. Se após o choro não vem a mudança de vida, se após a oração do conserto não vem a mudança de vida, você não se arrependeu, você se emocionou. É forte essa palavra, irmão. É forte porque antes dela rasgar aí no teu coração, ela tá rasgando aqui no meu. Só que se tá doendo, glórias a Deus. Por quê? Porque a gente tá aqui, ó, pregando. Pensa quando você prega um prego na parede. Não é com martelada? Então se a palavra de Deus para ser pregada tem que ser como uma martelada de um prego no meu coração, amém. Porque antes de eu ser machucado pela palavra de Deus, que machuca no momento
inicial, só que depois traz vida e cura para minha vida antes disso acontecer, do que eu viver uma vida de evangelho oba-oba, onde o fim dela é a condenação. E o porquê que eu tô pregando uma palavra sobre arrependimento? Por que eu tô batendo tanto na tecla de arrependimento? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Devido a uma coisa chamada julgamento. Nós temos que viver e pregar uma vida de arrependimento, que é uma vida de mudança, por conta de um único fato. Por conta de um único momento ao qual eu e você iremos viver na nossa vida. Todos nós, toda a humanidade, que é o julgamento. E o julgamento tem que ser algo que está bem elucidado nas nossas mentes, porque você querendo ou não, você acreditando ou não, você vai passar. Os artistas, jogadores de futebol, estrelas, milionários, bilionários da nossa atualidade, eles vão passar pelo julgamento. A pessoa pobre que mora na rua, eu, você, iremos passar pelo julgamento. Na hora do trono lá, tete a tete com Deus, não é tua conta bancária, não é teu emprego, não é nada que você fez aqui na tua vida temporal, tudo que você correu atrás de vento aqui temporal, que vai ser julgado, que vai ser justificado. Não, meu irmão. O que vai levar em conta na hora do julgamento são as tuas obras. E como estão as tuas obras? Como estão as minhas obras? E Douglas, o que são obras? Obras são as suas atitudes. Obras é a vida que você está levando. Você está levando uma vida de santidade para honra e glória de Deus, ou você está levando uma vida com pecado? Irmão, se você estiver levando uma vida de pecado, na hora do julgamento, você vai ser condenado. Eu não posso fazer nada por você. Sua mãe não pode fazer nada por você. O teu pastor não pode fazer nada por você. E nós temos que ter entendimento e discernimento e fé que o julgamento vai acontecer. Você crendo ou não. Você acreditando ou não. Você esperando, estando pronto por isso ou não. Vai ter uma hora que o teu coração vai parar de bater e você vai se encontrar diante do teu Salvador. E ali naquele momento ele vai puxar o histórico da tua vida. Eu não vou ficar falando apenas não, eu vou te mostrar pela palavra como que vai ser na hora do julgamento. E aí a gente vai começar a mexer um pouquinho aqui na Bíblia, porque eu acho que é interessante você aprender. Abra aí, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Que a gente vai entender agora que realmente vai ter um julgamento. Sabe por que você ainda não mudou de vida? Sabe por que eu ainda não mudei de vida? Porque não ficou claro ainda pra mim que eu vou passar por um julgamento. Eu já ouvi essa história, mas eu não tô vivendo ainda. Não tô tendo aquela realidade que esse julgamento vai acontecer. 2 Coríntios 5:10. Você vai vir ali Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí logo ali depois já tem Coríntios. Aí 1 Coríntios, 2 Coríntios. Abre aí comigo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se você não acreditou que eu te falei que você vai passar por um julgamento, 2 Coríntios 5:10 está dizendo que todos nós, toda a humanidade, desde o maior até o menor, haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Perante o tribunal de Cristo para um julgamento, para que receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então o teu pecado vai te mandar pro inferno. A tua iniquidade vai te dar um baita de um galardão que você não tem nem ideia. Só que esse galardão não é diante de Deus, é junto com Satanás e seus demônios no fogo eterno.
Vamos ver mais um pouquinho sobre julgamento para apertar um pouquinho mais para nossa alma? Abra lá em Apocalipse, aí é fácil, é o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 20:12. Também vou dar um tempinho para você abrir, que isso aqui é sensacional, que você entenda. Porque dessa pregação, você não vai sair dizendo que você não tem entendimento sobre esse assunto. Porque desse assunto você vai entender. Você não vai ser mais leigo sobre esse assunto. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Eu não sei se você entendeu, mas aqui está falando que toda a humanidade vai passar por um julgamento, vai ficar de pé diante do trono de Deus. E serão abertos livros. E dentro desses livros estão escriturados todas as suas ações. Quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam o teu ato de santidade, quer seja o teu ato de rebeldia, quer ser o teu ato de obediência a Deus, quer ser o seu ato de obediência e o seu ato de ruptura com as leis de Deus e de fazer aquilo que agrada ao teu coração. E a palavra fala que nós seremos julgados de acordo com tudo o que temos feito, segundo o que está registrado nesses livros. Então eu não sei se você conseguiu pegar, eu não sei se você conseguiu entender, mas quando você está levando a tua vida, enquanto você está tomando as suas decisões, tem alguém escriturando elas no céu. Oh, aleluia! Eu não sei se você entendeu essa palavra profunda e verdadeira que eu estou te pregando nesse exato momento. Mas quando você tem uma atitude em pecar, em sair da presença de Deus, em fazer aquilo que desagrada ao Senhor, tem um anjo no céu que está escriturando isso no livro que vai ser usado contra você no dia do teu julgamento. Então muito cuidado. Muito cuidado no que você tem feito. Muito cuidado no que você tem olhado. Muito cuidado naquilo que você tem praticado. Muito cuidado com a forma que você está levando a tua vida. Porque cada ação e cada atitude sua está sendo escriturado em um livro. E esse livro será aberto no dia do teu julgamento. No dia que você estiver diante de Jesus. E você vai dar conta de cada ação e de cada palavra sua para Deus. E de acordo com o que tiver escriturado nesses livros, ou você vai se salvar e entrar no céu, ou você vai ser condenado e vai para o inferno. O que os anjos têm escriturado no livro ao teu respeito? Não pensa você que quando você está sozinho na tua casa, não pensa você que quando ninguém está te olhando, você pode fazer o que você quer e que isso vai cair no mar do esquecimento? Lenda, engano. Todos os atos, sejam de santidade ou sejam de prática de pecado, estão visíveis perante os anjos de Deus. E cada ação, é escriturado no livro que vai ser aberto no dia do teu julgamento. Então, nos últimos dias, nas últimas semanas, o que tem sido, o que foi escriturado nesses livros ao meu e ao teu respeito? Porque tudo isso vai vir à tona no dia do julgamento. Não pensa você que vai cair num banco de dados e esse banco de dados vai ser esquecido, vai ser apagado os seus pecados. Não. Tudo quanto fazemos constantemente é escriturado no livro. Que livro esse? Um livro que vai ser aberto no dia do julgamento. Julgamento que eu e você teremos que passar. Toda a humanidade terá que passar para prestar conta perante Deus. E receberemos galardão
Perceba, receberemos galardão baseado naquilo que está escriturado nesses livros. Quer seja esse galardão para glória, quer seja esse galardão para condenação. Então perceba, você vai ser julgado. Existem livros que serão contados como prova contra mim e contra você. Então, o que tem sido escriturado pelos anjos ao meu e ao seu respeito? Porque tudo é escriturado. Nada passa desapercebido. E nós vamos ter que dar conta por cada letra que está nesse livro. Vamos avançar um pouquinho? Então vamos lá, irmão. A palavra de Jesus, ela diz assim, ó, que a gente leu lá no início. E esse evangelho do reino será pregado a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, nós entendemos que esse evangelho do reino que será pregado a toda criatura, segundo Jesus, é o evangelho do arrependimento. E o que é o evangelho do arrependimento? É o evangelho ao qual me mostra que eu sou um pecador e que eu preciso da graça de Jesus. E o que eu vou fazer então? Eu vou me arrepender, onde eu reconheço pela revelação do Espírito Santo os meus pecados, erros e falhas, e não somente reconheço, mas eu decido mudar. E com a ajuda de Jesus, eu mudo de vida e levo uma vida diferente daqui para frente, uma vida para honra e glória de Deus. Então esse é o evangelho. E a palavra fala que quem crê nesse evangelho e for batizado será salvo. Então, o que a palavra fala sobre quem crer e for batizado será salvo? Quem crê é quem crê nessa mensagem de arrependimento que é pregada. Então, quem crê é quem crê nessa mensagem de arrependimento que é quebrada. E depois fala, e for batizado. Nesse caso, o batizado não está aqui escriturado como uma submersão nas águas, mas o batizado que Jesus está utilizando aqui significa uma mudança de vida. Ou seja, aquele que crê nesse evangelho de arrependimento que tem que gerar uma mudança na sua vida. Quem crê nisso e for batizado, ou seja, e se consertar e mudar de vida, esse será salvo. E por que será salvo? Porque quando você muda de vida, você troca as suas práticas, você troca os seus atos, você troca as suas atitudes, você deixa o pecado de lado e começa a seguir a santidade de Cristo. E aí o que acontece? Esses atos serão escriturados no livro que nós acabamos de ler em Apocalipse. E quando você morrer e for estar diante de Deus no tribunal sagrado, esse livro ao teu respeito vai ser aberto e as obras que estão dentro desse livro serão obras de santidade. Então você vai ser julgado por essas obras. E por que será salvo? Porque santidade gera salvação. Por quê? Porque no livro ao teu respeito estarão escriturados atos de santidade, vida mudada, vida transformada. Então você vai receber o galardão pela vida que você levou, baseado no que foi escriturado naquele livro. E aí você se salva. Por isso que quem crê e for batizado será salvo. Então a palavra fala assim, ó, e esse evangelho do reino será pregado a toda criatura. Ou seja, e esse evangelho que fala sobre arrependimento, que o homem tem que se arrepender e mudar de vida, será pregado a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer nesse evangelho de arrependimento, e não somente crer, mas ser batizado, ou seja, mas mudar a sua vida, mudar os seus atos, mudar a sua atitude, esse será salvo. E por que será salvo? Porque com novas obras, novas atitudes, não agora mais para a carne, mas para o Espírito, vivendo uma vida de santidade, serão escrituradas ao teu respeito palavras de paz, palavras de santidade, nos livros que serão abertos no dia do teu julgamento. E quando você estiver diante do tribunal de Cristo, esse livro vai ser aberto, só vai ter coisa de santidade
atos e atitudes de mudança de vida, de santidade, escriturados ao teu respeito, você vai ser julgado baseado em tudo aquilo que está dentro daquele livro e você vai receber o galardão, ou seja, será salvo. Então, e esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. O que Jesus está falando aqui, só para a gente fazer uma última alusão e entender, o evangelho do arrependimento, onde o homem tem que se arrepender e mudar de vida, tem que ser pregado para toda criatura. Aquele que crê nessas palavras e mudar de vida, esse vai ser salvo. Por quê? Porque uma nova vida, um novo ato, novas práticas para a santidade vão te dar um galardão, que é a salvação eterna. Agora a gente vai para a parte B desse versículo, que diz assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Perceba, quando ele fala aquele que não crê será condenado, está falando aquele que não crê nessa palavra de arrependimento, que o homem tem que se arrepender e mudar de vida. Quem não crê nisso, ele será condenado. Por quê? Porque ele continua com uma vida de prática de pecado. E a cada prática está sendo escriturado no livro que vai ser aberto no dia do julgamento. E quando abrir esse livro, ele vai ser julgado por esses atos, ou seja, ele vai ser condenado e vai para o inferno. Só que, irmão, perceba, olha que mistério. A palavra fala, quem não crê será condenado. Ele nem fala sobre batismo. Ele nem fala sobre batismo para aquele que não crê. E não o batismo de submergir nas águas. Ele não fala sobre batismo para aquele que não crê, porque o batismo é um sinal de mudança de vida. Ou seja, se a pessoa não crê na palavra de arrependimento, ela não terá a mudança de vida. E ela será automaticamente condenada. Então quem crer e for batizado será salvo. Quem crer na palavra de arrependimento e mudar de vida, esse vai ser salvo. Porém, quem não crê nessa palavra de arrependimento vai ser condenado. Por quê? Porque quem não crê não vai passar pelo batismo, não vai passar pela mudança de vida e vai ser condenado de forma direta. Então, irmãos, que a gente venha a ter a convicção dessa palavra e que essa palavra ela venha trazer uma transformação e uma mudança em nossas vidas. Você crê no que eu estou te pregando? Porque o que eu estou te pregando é o evangelho do reino de Cristo, ao qual Jesus deu direção na palavra para pregar, evangelho do reino, que prega sobre o arrependimento. E se você crê no que eu estou te pregando, se você crê nessa palavra que eu estou ministrando sobre a tua vida, essa palavra vai ter que gerar uma mudança de... E se você crê nessa palavra, essa palavra ela vai ter que gerar uma mudança de vida dentro de você. Por quê? Porque a partir do momento que você crê nessa palavra de arrependimento que eu estou pregando a ti sobre o evangelho do reino, você vai ter que mudar de vida. Ou seja, você vai ter que passar pelo batismo, que é mudança de vida. Para que a partir do momento que você crê nessa palavra que eu estou te pregando, você se arrependa e você mude de vida, você seja batizado. Para que a partir do momento da sua mudança de vida, você passe a ter novas práticas. E essas novas práticas de santidade a Deus te salvem. Por quê? Porque novas coisas de santidade serão escrituradas no livro. E quando esse livro for aberto no dia do julgamento, você vai ser julgado por eles. E como só tem coisa para a glória de Deus ali, você vai receber o galardão da vida e vai se salvar. Então, irmão, para a gente fazer uma alusão aqui de tudo que eu te falei, é o seguinte: para de ouvir palavra que não é palavra. Para de ouvir evangelho que não é evangelho. Porque evangelho ao qual Jesus pregou e mandou pregar é o evangelho que fala sobre arrependimento. Douglas, o que é arrependimento? Arrependimento não é choro. Choro é emoção. Arrependimento é mudança de vida. Lembra de uma coisa? Por que a gente está pregando uma palavra sobre arrependimento? Devido a algo chamado julgamento. Onde nós seremos julgados, vamos passar por um tribunal de Deus. E como que vai ser esse julgamento? Não vai ter o que argumentar. Na hora do julgamento, não vai ter essa de advogado, testemunho de defesa, acusação, ergue a mão, interrompe um, interrompe outro. Não. Vai ser um julgamento em silêncio. Por quê? Os anjos vão até ali a prateleira. Eles vão pegar o livro. Vai ser aberto esse livro. Todas as suas ações, seja para o pecado, seja para a glória de Deus, sabe? Aquele momento que você tomou uma cervejinha, sabe aquele momento que você bebeu uma pinguinha, sabe aquele momento que você deu um peguinho
no cigarro, na droga. Sabe que no momento que você olhou para a mulher do outro, então vai estar tudo escriturado ali, tintim por tintim. Então não vai ter nem o que argumentar. O anjo vai abrir, você vai ser julgado por aquelas obras, e se forem obras de pecado, você vai ser condenado. Só que se forem obras de justiça, você vai ser salvo, e vai receber o galardão de Deus. Por isso que Jesus fala, prega o evangelho de arrependimento, prega o evangelho que esse povo tem que se converter, que esse povo tem que mudar de vida, que esse povo tem que largar o pecado, que esse povo tem que vir para minha presença para ver uma vida de santidade, porque eles vão ser julgados por esses atos. E quem quiser se salvar tem que se converter, tem que se arrepender e tem que ter uma mudança de vida. Tem que deixar a bebida, o pecado, o namorado, o cigarro, deixa, porque você vai ser julgado por isso. Aleluias. E para fechar, coloquei umas frases aqui que vai machucar um pouquinho o meu e o seu coração, mas é para a glória de Deus. Fé não é acreditar que as coisas vão dar certo. O nome disso é otimismo, certo? Fé não é acreditar que Deus existe. Isso até o diabo acredita. Isso não vai salvar nem ele nem você. Fé é mudança de vida. Quantas pessoas no mundo falam que... quantas pessoas no teu trabalho, na tua família não servem a Deus e falam que tem fé? Por quê? Porque ela acredita que tudo vai dar certo. Ela acha que fé se resume a acreditar que tudo vai dar certo. Ei, isso não é fé, é otimismo. Fé também não é acreditar que Deus existe. Não, Deus é maior. Deus é maior? Acreditar que Deus existe, você acha que fé é acreditar que Deus existe? Acreditar que Deus existe até o diabo acredita, só que isso não vai salvar nem a ele nem você. Sabe o que significa fé? Fé é mudança de vida. Fé é mudança de vida. Para você falar que você tem fé, a sua vida tem que ser marcada por uma mudança. Até o evangelho, até essa palavra que o irmão tá me pregando, a minha vida era X. Daqui pra frente eu renunciei, eu abri mão e é uma vida nova. Fé é isso, uma vida nova, uma vida de mudança. Isso é fé. E tem aqueles que conhecem essa palavra, entendem tudo isso que eu já preguei, têm discernimento e entendimento e continuam vivendo uma vida de pecado e achando que tá tudo certo, que Deus tá na vida dele, irmão. Se você não for mudar, sai da igreja. Se você não for mudar, sai da igreja. Por quê? Porque se você comete 5% de pecado ou 100%, você vai ser condenado do mesmo jeito, bonitinho e bonitinha. Então se você não quer mudar, se você não quer se transformar, se você não quer renunciar ao pecado e ter uma vida de santidade, sai da igreja. Sai da igreja porque você só tá perdendo o teu tempo e a gente não tá aqui para perder tempo. Entendeu? A gente não tá aqui para perder tempo. Se a gente tá pregando essa palavra, se essa palavra o Espírito Santo tá ministrando no teu coração, falando sobre pecado, justiça e juízo, e você não quer mudar, você não quer se converter, irmão, pega as suas coisas e sai da igreja. Por quê? Porque você vai ser condenado do mesmo jeito. Vivendo uma vida de 10% servindo a Deus ou 100% servindo a Deus, irmão, tem muita mudança, tem muita diferença. Tem muita diferença daquele que serve a Deus 100% e daquele que serve a Deus 10% ou 90%. Se tem 10% de pecado na sua vida, na hora de julgamento, Deus não vai passar um pano para você. Ele vai te condenar. Então, se você tem entendimento, se você compreende tudo isso que eu tô te pregando, e você não vai mudar de vida, você vai continuar com esses pecadinhos que você tem escondido, pega as suas coisas e sai da igreja. Se você tá decidido a não mudar, é melhor você sair da igreja. Por quê? Porque você tá aqui perdendo tempo. Irmão, se for para ir pro inferno, vai pro inferno de verdade. Se for para ir pro inferno, honra a tua ida pro inferno. Sabe? Se for para pecar, peca de verdade. Entendeu? Porque ficar com essa vida meio mole, meio duro dentro da igreja, onde você vem pro culto e durante a semana você pratica o pecado e tem consciência disso, pega as tuas coisas e vai embora, irmão. Por quê? Porque a condenação vai vir do mesmo jeito que se você estivesse no pagode. Entendeu? Então é melhor você já ir pro pagode, abraçar e ir pro inferno de uma vez, do que ficar se auto-enganando. Essa palavra, ela não é pra você apenas. Essa palavra é pro irmão Douglas. Essa palavra é pra mim. Essa palavra não é... Eu não tô me colocando num patamar de santo
e tô batendo pela palavra de Deus em vocês, muito pelo contrário. Isso que eu tô pregando tá sendo uma mudança de vida para mim. Quem mais precisava desse chacoalhão e dessa palavra não é vocês, é o pregador. Entendeu? Então assim, não sei você, mas eu tomo posse dessa palavra, eu recebo essa palavra e eu creio e confio que Deus repreende aquele a quem Ele ama. E se Ele está me repreendendo e me dando a direção para pregar essa palavra, Ele também está te repreendendo e dando direção para você viver essa palavra, assim como eu também irei viver. Para que no dia do julgamento, quando esses livros forem abertos, irmão, seja encontrado ali dentro desse livro palavras de justiça ao nosso respeito, palavras de santidade ao nosso respeito, e pelo que está escrito naquele livro, de uma vida mudada, transformada e reformada pelo Evangelho genuíno, eu e você possamos ser absolvidos e salvos para viver eternamente ao lado de Cristo. Irmão, Jesus Cristo passou na sua vida, assim como Ele passou na minha vida, mas Ele não me salvou e Ele não te salvou. Se você ainda está respirando e ainda não passou pelo tribunal de Jesus, você não está salvo e eu não estou salvo. Então é o momento da gente correr atrás, se converter, ter uma vida de santidade, para que no dia que a gente for encontrar com o nosso mestre, a gente seja absolvido e possa morar do lado dele. Deus não dá jeitinho e Deus não vai passar um pano e fazer vista grossa para o seu pecado, seja ele grande ou pequeno. Naquele dia tudo vai ser revelado. E segundo as nossas obras, nós receberemos o galardão. Tudo está sendo escriturado no livro. Lembre disso e que Deus te abençoe em nome de Jesus.